Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade escolar que os alunos vêm enfrentado aí nos últimos anos para poder fazer tarefas básicas aí, né, gente, de escola. E essas dificuldades estão dificultando também o trabalho do professor. Então, hoje a gente vai falar de uma solução para isso. Não tem como. Eu sempre falo até no curso de elaboração que se não doeu, você fez errado. Sabe? É igual atividade física, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Quando a gente trabalha e é tudo muito fácil, tem alguma coisa errada. Porque a gente sempre precisa ter obstáculos, precisa ter algum tipo de dificuldade a ser superada, senão nem tem graça trabalhar, né, gente? Para ficar assim, você fica em casa com a bunda no sofá que tá tudo certo. Agora, quando a gente se propõe, principalmente na educação, a ensinar algo, a gente precisa ensinar direito. Não ficar arrumando micagem, né? Eu chamo de micagem aqueles truques baratos, né? Truques baratos aí no sentido pejorativo mesmo, tá? De educação, que você fica ensinando 25 maneiras da criança aprender multiplicação e no final ela não aprende nenhum, né? Então, o professor tem perdido muito desse essencial, que é um dos motivos dessa dificuldade em sala de aula. E isso tem um motivo ainda maior, que a gente vai falar nesse vídeo, mas eu vou trazer também a solução para vocês. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe sempre o vídeo, gente, nunca atividades, porque a gente não quer criar gente acomodada e sanguessuga ao seu redor, para as pessoas que podem se beneficiar da informação, tá? Primeiro, antes de eu falar sobre como você soluciona, você precisa entender de onde que vem essa dificuldade. Ela pode ter razões várias, a gente tem em torno aí de 5 ou 6 razões que são identificadas cientificamente, e essas razões elas recebem o nome de lacuna. A lacuna mais comum é a lacuna acadêmica, que é aquela criada pela própria escola, né? Então, os professores anteriores, por falta aí de traquejo, por falta de formação até básica como professor, eles acabam desenvolvendo essa lacuna na criança, né? Essa falta de preparo. Professor acomodado, né? Professor que não se interessa, ele está lá só para ganhar o salário dele, que nem vale a pena, né? Porque ele não trabalha direito. Essas pessoas, elas acabam criando lacunas. Mas a gente também tem aquele sujeito bacana, que ele está com super vontade de dar aula, mas que falta para ele informações, que ele também tem lacunas. Essas lacunas, gente, elas são essenciais para a gente entender de onde que vem a dificuldade. Se você tiver essa curiosidade, eu aproveito para divulgar quem está no clube de membros. Lá no Membros Multiverso, a gente tem o curso Lacunas de Aprendizagem, né? Então, nesse curso você vai aprender aí quais são os tipos de lacuna, como que você faz para preencher essas lacunas, principalmente a acadêmica, e qual que é o procedimento aí pedagógico nesse tipo de caso, né? Então, isso é um curso um pouco mais avançado, por isso que ele está no multiverso, que é para as pessoas que têm maior interesse em compreender o processo de aprendizagem. Não é nosso tema daqui a lacuna, nosso tema é a solução, mas sem identificar a lacuna que o aluno tem, então ele tem problema no quê? Ele tem problema em fazer adições, ele tem problema em produzir texto, ele tem problema em fazer mapas mentais, ele não consegue ler. Sem eu identificar qual que é a lacuna que ele tem dentro dessas lacunas acadêmicas, né, que são os conteúdos, as habilidades, eu não vou resolver o problema. Só que a gente consegue minimizar essas lacunas, que é o assunto desse vídeo, com os processos mentais de Piaget. Os processos mentais são em número de 7, embora a gente aprenda na escola, ali na pedagogia, os estágios de Piaget, tão importante quanto é aprender esses processos mentais. Então, quando eu conheço esses 7 processos mentais, eu tenho mais facilidade em lidar com as dificuldades da criança. Por quê? Vou mostrar para vocês. O aluno não consegue ler.
Ele não consegue ler, provavelmente, porque ele não consegue fazer comparação de forma, visualmente mesmo, que é a questão de você comparar o tamanho das letras e o formato delas para poder ler mais rapidamente e adquirir uma fluência. Esse aluno não consegue fazer, às vezes, correspondência de som com forma, então é o grafema-fonema. Esse aluno não consegue conservar, então muitas vezes ele não conserva o som, né? Por exemplo, o A ele tem o som de e tem o som de A. Então ele não consegue conservar que esta letra tem dois sons. É um exemplo aí um pouco mais básico, só para você entender que todos eles têm a ver não apenas com matemática, que é o estudo inicial do Piaget, mas também com outras disciplinas, aqui usando a língua portuguesa como paralelo. E o Piaget, gente, faz realmente o aluno pensar. Essa é a grande diferença de eu trabalhar no meu dia a dia com processos mentais de Piaget e sem. Professor que trabalha sem os processos mentais de Piaget na sala de aula, que são super simples depois que você entende, ele não vai conseguir os mesmos resultados e ele vai cultivar aí lacunas de aprendizagem bem severas no roteiro aí acadêmico da criança, né? Depois eu vou falar para vocês como que vocês se aprofundam nesse tema, tá? Mas eu vou deixar mais para o final do vídeo, senão fica muita informação para todo mundo. Então, eu vou dar uma sequência aí nas informações mais práticas. Eu só falei do curso de lacunas antes, porque é um curso que está novo lá no clube de membros, né? Cadê? E vale a pena mencionar aí, principalmente porque a gente tem muitos membros no canal, porque é uma escola para professores e para neuropsicopedagogos e psicopedagogos. E dentro dessa escola, no clube de membros, a gente tem agora esse curso. Mas falando do Piaget, além dele, a gente também vai ter o repertório de alfabetização. Repertório de alfabetização, apesar do nome, ele vai servir até mesmo para adultos, inclusive profissionais que estão no mercado de trabalho. Às vezes o profissional tem alguma dificuldade que sai desse repertório de alfabetização, né? Alguma coisa que foi mal trabalhada ali, que precisaria ser resgatado com esse adulto. Então serve para qualquer faixa etária dos 4 aos 99 anos de idade, tá dando certo aí o repertório de alfabetização. Esse daqui, gente, eu fiz esse vídeo para não perder tempo aqui, porque eu sei que vocês querem saber a solução, né, para as dificuldades. Eu fiz esse vídeo aqui, ó, não se alfabetiza sem repertório de alfabetização. E daí eu vou deixar no final do vídeo, sabe aqueles vídeos sugeridos? Eu vou deixar no final do vídeo, esse vídeo aí não se alfabetiza sem o repertório. Então, se você tiver curiosidade de saber mais sobre ele, tem lá as 13 áreas, são 20 itens, né? São 7 processos mentais de Piaget e 13 áreas de repertório de alfabetização, que é o que todo e qualquer professor de qualquer faixa etária deve dominar, inclusive faculdade. Porque a gente tem uma grande leva de pessoas que chegam na faculdade sem repertório de alfabetização e sem processos mentais desenvolvidos. Sem contar ainda que esse repertório, os processos mentais, é uma tarefa do pessoal do infantil, né? Então, infantil e primeiro ano, deveria ter sido trabalhado até os 6, máximo 7 anos de idade da pessoa. Não que não dê para trabalhar depois, é que é um pouquinho mais demorado, mas é necessário, senão a aprendizagem não rola como deveria. Bom, a solução para dificuldade de aprendizagem do aluno, gente, é a engenharia pedagógica. Vou explicar para vocês o que que é. O nome é pomposo, mas não precisa ficar com receio, com medo, porque ela não matou ninguém até hoje, ela só ajuda as pessoas. A ciência da engenharia é aquela que traz soluções aos problemas cotidianos. Então, a engenharia foi criada para isso, né? Então, se você comprar um livro de engenharia iniciante, você vai ver que eles falam muito sobre solucionar problemas das pessoas. E a pedagogia vem da palavra grega. Agora eu vou desafiar vocês a ler essa palavra aí nas letras em grego. E é super fácil, gente. Se vocês olharem a primeira letra, eu acho que vocês aprenderam o pi na escola, né? O pi é aquela 3,14, né? O pi é aquela letrinha que a gente usa muito em matemática, que tem uma quantidade, né, que é relacionada a ela. Se ele chama pi, então é a letra P. Parece um R, né, mas é a letra P. A gente tem o alfa, né? O I,
Aquele ali que parece um ganchinho é um D, o som de D nosso, tá seguindo aí? E se você for ler, esse que parece um Y, mas tem som de G. Se a gente lê essa palavra em grego, ela se lê assim, ó. Paidagogos. Paidagogos. Paidagogos é pedagogia. Então, é bem próxima a fala, né? Assim, tem poucas diferenças. E quer dizer educador-condutor. Então, a engenharia pedagógica, ela vai ser a ciência que traz soluções aos problemas cotidianos do educador em relação à criança, porque algumas traduções do grego, elas falam que esse é o condutor da criança, né? Então a gente vai trazer essas soluções, sendo assim, a engenharia pedagógica é a ciência exata que ajuda o pedagogo a encontrar soluções para questões de aprendizagem. Eu digo exata porque a pedagogia é extremamente criticada por ser uma coisa muito subjetiva, né? Então, é importante que a gente tenha um quesinho de exato no meio, porque senão a gente nunca vai ser respeitado. Então, o professor que utiliza engenharia pedagógica, entre o leque de possibilidades, a gente tem aí os processos mentais e o repertório de alfabetização, que são os básicos da engenharia pedagógica. Nem é tão difícil assim, né, gente? Então, deixa eu só ver um negocinho aqui, só um minutinho. Opa! Só um segundo, gente. Deixa eu voltar lá para como que isso vai funcionar na prática. Eu vou mostrar para vocês um exemplo dentro de uma atividade de engenharia pedagógica que ajuda as crianças a resgatarem tanto o repertório quanto os processos piagetianos de um jeito bem simples, né? Logicamente, ele vai funcionar na prática quando o professor tem uma formação um pouco melhor, que ele entende que a pedagogia é o primeiro passo para o mercado de trabalho, mas que ele precisa fazer outros cursos. Ele fazer outros cursos, não a escola impor a ele outros cursos, tá? Vamos deixar claro isso. Porque quando a escola ou o município pagam cursos, é do interesse econômico deles, não é do interesse da sua carreira. Sua carreira, quem cuida é você, pessoa, tá? Então, com essa boa formação ou com atividades que estimulem esses processos piagetianos. Antes de eu mostrar a atividade, a gente vai ter uma legenda. Tudo que eu mostrar em azul vai ser processo piagetiano. Tudo que eu mostrar em amarelo vai ser repertório de alfabetização. Tudo que eu mostrar em rosinha vai ser outras engenharias que eu não tratei nesse vídeo, porque elas são mais avançadas. Lembrando, gente, que os vídeos públicos do YouTube, eles são informação, tá? Eles não são formativos. Eles servem para deixar aquela pulguinha atrás da orelha em você. Para aprender mesmo, é só no clube de membros que tem os cursos, aqui no meu canal, pelo menos, tá? Então, nossos vídeos são informativos para você começar a entender que tem coisas além do que você vê, entendeu? Essas outras engenharias, elas são muito avançadas, eu não consigo trazer aqui. Elas aparecem um pouquinho no clube de membros, mas elas também aparecem no curso de elaboração de material didático, tá? Só a título de curiosidade. Vou mostrar uma atividade para vocês, é uma atividade de 2 páginas, a gente vai trabalhar uma página por vez. E essa primeira página, ela se chama Legumes ou Frutas. Essa é uma atividade indicada para alunos já alfabéticos, então aquele aluno que já começou a escrever, mas ainda não escreve direito, e a ler um pouco, ou para alunos que estão alfabetizados, mas têm dificuldade de aprendizagem. Então essa atividade é essencial para esse tipo de aluno. E por que ela vai ser essencial? Nessa primeira atividade, né, nesse primeiro exercício, a gente vai ter desembaralhe as sílabas e escreva a palavra. Recorte do anexo e colhe a imagem correspondente. Parece bem simples, né? Mas sendo feito por um elaborador profissional, olha o que acontece com essa atividade. Quando a criança desembaralha as sílabas, muito mais do que uma mera atividade, eu estou treinando a conservação, porque eu preciso conservar os sons para poder modificar eles de lugar, a sequenciação, que é qual é a sequência correta da sílaba, e a seriação, que é o valor atribuído a essa sílaba, a esse som que ela tem.
Então, eu trabalho aí 3 processos piagetianos. Lembra que o azulzinho era processo piagetiano, né? Vou voltar lá só para você ver, lá, processos piagetianos. Então, logo de cara, quando eu desembaralho as sílabas, eu já estou trabalhando 3 processos mentais, né? Além disso, ainda dentro dos processos piagetianos, quando eu busco a imagem correspondente, eu estou treinando a correspondência, que é outro processo piagetiano. Então, eu vou corresponder a palavra com a imagem, né? Quando eu faço isso, eu entro no repertório de alfabetização. Quando eu colo essa imagem ali na palavra, eu treino a verbalização, ou seja, eu dou nome aos bois, porque às vezes a criança vê lá brócolis e ela fala que é verdura. Ela não vai falar que é brócolis, né? Ou ela não vai falar, ela vai falar alface. Às vezes ela não sabe nomear, para ela é tudo igual. Então, quando eu colo essa imagem na palavra, eu vou estar treinando a verbalização de palavras. E a atividade como um todo vai propor aí um exercício mental de análise e síntese, que também é do repertório de alfabetização. Então, eu vou analisar as sílabas, a palavra, e vou fazer uma síntese. Então, todo esse exercício aí leva a análise e síntese. A segunda página, eu vou explicar até o exercício 2, tá? O 3 e o 4, ele vai entrar em outras engenharias, então eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou ter que pegar as frutas e as legumes e vou ter que colocar cores neles. Vou atribuir uma legenda ali naquela bordinha, né? Então, por exemplo, eu pinto as frutas de vermelho e os legumes de verde. Daí eu vou lá no exercício anterior, então esse exercício de voltar, eu também estou trabalhando aí processos mentais, né? Quando eu retorno, que eu trabalho com a minha memória, além de tudo isso, eu vou classificar. Eu faço correspondência e classificação com aquelas palavras que ali estavam. E no exercício 3 e 4, né, as habilidades desenvolvidas resultam em 2 atividades, que é o 3 e o 4, com cunho mais acadêmico, que vão usar a engenharia pedagógica fora desse vídeo, que eu não vou explicar porque não vem ao caso, é muita informação, né? Precisaria aí de uma formação um pouco mais longa e direcionada, orientada aí. Inclusive, eu faço o curso de engenharia pedagógica ao vivo, as aulas, porque é bastante detalhe, né? Então, isso vai funcionar na prática dessa forma quando você tem atividades feitas por um profissional da área de elaboração. Por que isso, gente? Porque quando você tem uma atividade feita por um profissional da área de pedagogia, que não fez elaboração de material didático, você não tem uma pessoa apta a fazer atividade, então ela não sabe o que está fazendo. Então, quando a pessoa faz uma atividade, assina lá, pedagoga Márcia, professora Shirlene, ela está dizendo para você que ela não está apta a fazer aquela atividade, é uma atividade caseira. Não é garantia que você tenha resultados, né? Essa é a grande diferença. Porque o engenheiro pedagógico, que é o elaborador, ele vai fazer essa atividade pensando nesses processos mentais e na engenharia pedagógica. E trazendo um pouquinho do repertório de alfabetização para dar uma base para o aluno. Quando eu faço isso sendo um professor, eu não tive isso na minha faculdade. Então, eu faço no escuro, assim, cego em tiroteio. Você vai atirando para tudo quanto é lado, uma hora vai dar certo, né? Só que você não sabe o que deu certo. Então, essa é a grande diferença aí. E a solução é utilizar esse tipo de atividade com os processos mentais. Últimos recadinhos. Se você gostou do material que eu mostrei, a gente tem o material dentro do Desembaralhando e Agrupando, que são vários títulos, né? Tem o Doméstico Selvagem, Legumes ou Frutas, que vai vir de encontro com essa necessidade. Então, elas são atividades parecidas, mas que trazem categorias diferentes, exatamente para que você trabalhe, por exemplo, mês a mês. Então, toda a última semana do mês, você dá uma atividade dessa do aluno para desenvolver esses processos. Daí dá para vários meses, né, um material só, e você vai treinar o raciocínio da criança, trazer um desenvolvimento mais robusto. Se você quiser saber mais do repertório, tem aquele vídeo que eu indiquei, mas a gente também tem avaliação de repertório de alfabetização no site da loja. Vou deixar o link no resumo do vídeo. E para quem se interessou pelos processos piagetianos,
Lá no Clube de Membros, por R$ 6,99, a gente tem, dentro do curso Neuroeducação Matemática, todos os processos explicados um a um. Então, lá você pode se aprofundar mais dentro desses processos piagetianos. E para engenharia pedagógica, gente, somente no curso de elaboração de material didático. Assim, você pode entrar em contato com a Cirlei se você tiver dúvida de como se inscreve no clube de membros. E se você quiser entrar no curso de elaboração de material didático, também com a Cirlei no mesmo WhatsApp, tá? Esse de elaboração de material didático é um curso mais longo. Ele é ao vivo e com aulas gravadas também. A gente tem as duas modalidades de AD. E daí ela vai te dar explicações de valor, né? Tudo isso é sempre com ela, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Espolidoro.